Eu não tenho que vender o produto, não tenho que, né, entender qual que é a tua dor e te oferecer esse remédio para essa dor, né? Sim. Então, esse trabalho consultivo, né, é algo que é diferente. Porque uma coisa é tu aprender a competência técnica, outra coisa é horas de voo, né? E eu acredito muito que tem coisas que só o tempo te ensina. E não tem como tu quebrar aquilo por mais esforçado e estudioso que você seja. A ponta da pirâmide, ela é muito limitada, né? Por mais que deixe um excelente resultado, é muito limitado. Tem pouco espaço para te andar ali dentro. Tem pouco espaço. Exatamente. Então, a grande questão é entender que a inovação ela nunca é de hoje para amanhã. Ela pode ser que tu entre com uma estratégia e pá, aconteça. Só que as pessoas não entendem que a estratégia dentro da indústria, para crescimento, para expansão, ela está ligada a 3 pilares principais, que é marketing, vendas e tecnologia. Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast. Eu sou Eduardo da Luz, CEO, estou com o CEO e fundador do Universo Apo. E nesse episódio bateremos um papo aí com Cleiton de Limas, da Diclatex, da Latina, responsável pela tecnologia da empresa. Obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui conosco. Obrigado, Edu. Obrigado pela recepção aqui, nesse ambiente fenomenal da Apo. A gente agradece, a Diclatex agradece pela visibilidade, pelo bate-papo aqui que a gente vai ter hoje. Certo, legal. Então, bora pro conteúdo. Esportivo. O mercado esportivo realmente é voltado para alta performance, para esporte profissional. O Activewear é aquela roupa para academia e tudo mais, né? Aí você tem alguns clientes grandes que conseguem te dar uma previsão de demanda, né? Porque essas empresas que buscam, elas precisam estar 6 meses aí, né? Antes disso sair para venda, 4 a 6 meses, eles precisam estar com tudo isso já planejado para produzir. Então, alguns clientes, sim, né? Mas são poucos, assim, eu te diria que hoje, né, se a gente tem um Pareto, 80 clientes me compram 80% da produção, assim. 80 clientes, isso daria quantos por cento? São em torno de 1.000 clientes, né? Nossa! Nossa. Então, assim, a gente tem bastante concentração, né? Uhum. São clientes que... Não é um risco? Como vocês analisam? Sim, é um risco, porém, são clientes que a gente entende que são de grande potencial, assim. Uhum. O produto da Diclatex hoje é um produto bastante diferenciado. Não que só nós podemos fornecer, né? Mas a gente não consegue atender mais, porque esses clientes, quando eles vêm, eles compram grandes volumes, né? Uhum. Então você não vai conseguir atender algumas empresas aí com volume pequeno, né? A Diclatex hoje ela tem uma produção de 250 toneladas mês, né? Então não é um volume tão alto de produção, justamente por conta do valor agregado do produto, né? E é uma estratégia ser mais gourmet, digamos assim? Com certeza, sim. Faz parte do nosso planejamento. O nosso posicionamento é no topo da pirâmide. Abrimos agora, né, recentemente esse ano, a gente começou a atender o meio da pirâmide. Legal. Mas sim, é parte do posicionamento da marca. E não gera conflito com a marca? Ou vocês vão criar uma subdivisão de família de produtos, vezes marcas diferentes, alguma coisa assim? Porque a gente tentou atender... A gente estava no topo e a gente foi para baixo e não dá certo. Conflita a marca, principalmente, né? É complexo. Conflita a marca e a gente já está, assim, acostumado a fazer um produto de alto padrão. Sim. Porém, para a gente avançar, né, no mercado e pegar mais uma fatia, a gente precisa descer, porque a ponta da pirâmide ela é muito limitada, né? Por mais que deixe um excelente resultado,
é muito limitado. Tem pouco espaço para te andar ali dentro, Tem né? pouco espaço. Exatamente. Então, nós temos uma outra indústria em Brusque, né? Que é a Latina Têxtil. Sim. Então, a Latina Têxtil, ela atua na base da pirâmide. São produtos mais populares, de alta qualidade também, mais populares. E a Diclatex não, a Diclatex é o inverso, né? Então, por mais que a gente entenda, poxa, é um risco, vai conflitar a marca, acho que não, acho que tá bem segregado, assim, muito segregado, né? O que é esporte é topo de pirâmide, alta performance é topo de pirâmide. Mas a outra empresa ali foi um M&A, uma aquisição? Sim, a Latina ela foi fundada em 1989, né, pela família Játiva, lá em Brusque, pelo seu Maurício Játiva e pela dona Jaqueline Játiva. E começaram pequeno, né, super pequenos. Em pouco tempo, ele se tornou lá em Brusque, que a gente chama do rei do cotton, né? Então ele fazia o cotton lingerie, que é um produto para fazer calcinhas, sutiãs, né? E aí, pouco tempo depois, eles cresceram de uma forma assim, eu lembro, eu passava em frente à empresa, nossa, era galpão toda semana, a empresa cresceu muito. Mas trabalhava com fibras de algodão, né? E em 2007 surgiu a oportunidade de adquirir a Diclatex aqui de Joinville, né? A Diclatex, especialista em fibras de poliéster e poliamida, que é outro segmento, outro negócio. Outro mundo. Exatamente, é outro mundo. E aí, naquele momento, né, os proprietários entenderam como uma oportunidade de adquirir e entrar nesse ramo esportivo, porque a Diclatex, ela nasceu com esse DNA esportivo. Foi a Latina que adquiriu a Diclatex. A Latina adquiriu a Diclatex. Tá. Lá em 2007. Então ali já posicionava-se, né, com algodão e com fibras sintéticas. Pouco mais tarde o algodão ele se popularizou muito, né? Então lá em Brusque a gente tem muita oferta de serviços de tinturaria, de malharia e tudo mais. E começou no mercado a surgirem o que nós chamamos de comercializadoras, né? São as empresas que compram matéria-prima, fazem serviço de facção e tudo mais, fazem serviço de tinturaria, embalam e vendem para o mesmo cliente que a gente vendia, né? Então foi aí quando a Latina também entrou no mercado de sintéticos, poliésteres e poliamidas. Então, e eu acho que de um tempo para cá também deu um boom no mercado do sintético ali, né? Que a gente vê muito. Sim. Acho que o dry fit deve ser Dry fit, com certeza. É o que deu um... Existe até uma pergunta, existe só um tipo de dry fit ou ele é um... Boa pergunta. Porque a gente mandou fazer umas camisetas da empresa e pra mim o dry fit, aquele tecido que todo mundo conhece, né? Bem flexível, furadinho, respira bem e tal. E mandamos fazer, que a gente tem o Apo Run aqui dentro. Tem um grupo tem um grupo de corrida e tal. Aí a gente foi correr, chegou a camisa na sexta, nós ia correr no domingo, numa Strong Race, uma corrida de barro que tem aqui, não sei o que legal. E aí chegou, sabe aqueles tecido de camisa do camelô, de futebol? Era aquele. A gente mandou fazer numa empresa bem antiga aqui de Joinville. E eu, não, peraí, tudo bem. E a gente super tolerante, errou, tá tudo bem. Entrei em contato com eles e falei, acho que veio errado o tecido, como que a gente pode fazer? A gente tem a corrida lá. O tecido é uma camisa térmica, né? Porque não zero respiro. Zero. E esquenta, hein, poliéster. Tá louco. Daí ela falou, não, é porque este é o nosso dry fit. Entende? Daí eu falei, como assim o nosso dry fit? Ela, não, é porque o nosso dry fit é assim. Eu falei, eu acho que não é bem assim que funciona o mercado. Mas, eu falei, segunda-feira a gente conversa. Eu acho que hoje a gente não vai conseguir resolver nada. Porque era sexta, final do dia já.
E aí, por isso que eu perguntei se existia mais de um tipo. São alguns fatores aí, né? A matéria-prima que foi utilizada, a tecnologia que foi aplicada, né? O acabamento que é feito no produto. Sim. Então, a gente já se deparou, assim, eu mesmo já comprei camisetas assim, com qualidade ruim. Mas, por exemplo, as camisetas de jogadores de futebol, por exemplo, né? Os tecidos, eles são, de poliéster com alta respirabilidade e tudo mais. Né? Então, tudo depende de como a empresa, né, faz esse produto, né? Sim. O fornecedor deles, na verdade, né? Porque eles só transformam ele. Exatamente, isso aí. Então, são inúmeros processos, né? Tudo depende do custo, enfim, né? Sim. Ali, voltando nessa questão que a gente estava falando das duas empresas, qual que foi a dificuldade? Porque quando tu compra uma empresa, tem uma dificuldade de cultura, obviamente, né? De cultura, só que eu acho que mais difícil de tudo é que, além da cultura, são posições diferentes na pirâmide do mercado. E eu acredito que isso impacta até na produção do produto. Porque quando tu tem uma empresa focada em produzir produtos A e de alguma forma ela começa a produzir produtos inferiores, até a cultura da produção tem que mudar. A gente passou por isso aqui, que a gente atendia antes... no começo da empresa, atende o que vier a gente atende, né? Aquele negócio. E depois a gente foi entendendo que a gente tinha que estar mais no topo da pirâmide, a gente é mais gourmet, a gente assumiu isso. Não, a gente quer estar aqui, a gente quer desprender tempo. Só que daí a gente tinha a mescla dos outros clientes no meio. E aí virou até trabalhar a mentalidade das pessoas, fazer com que entendam, é um processo. E lá foi numa escala maior, né? Assim, com certeza a cultura, né, é o primeiro, né? Eu acho que qualquer aquisição M&A aí que existe, a cultura é o primeiro ponto. Agora, com relação à produção e com relação, né, às pessoas, a gente tem muito bem segregado isso. Né? São equipes totalmente distintas. Na época, mais ainda, né? Lá em 2007, a gente está falando de duas equipes muito distintas que tinham pouquíssimo contato uma com a outra, né? Então, esse desafio da produção, acredito que não. Eu acho que a cultura realmente foi um problema. Hoje não mais também. Né? Em 2013, nós fizemos toda a parte de identificação de sistemas, né, para que as pessoas pudessem trocar umas com as outras, né, tornamos alguns departamentos corporativos, né, toda a parte de retaguarda, controladoria, TI, financeiro, RH, então como se tivesse um centro de serviço compartilhado. E dali em diante a gente começou a ajustar os ponteiros, tanto de cultura quanto de produção. Quando a Latina começou a produzir os produtos de fibras sintéticas, aí sim, né, começou a existir uma troca grande de experiências entre os colaboradores para que pudesse chegar no melhor resultado possível, né, tendo em vista que a Diplatex é uma empresa de 46 anos e tem, excelentes profissionais, assim, pessoal com muito tempo de casa, extremamente competentes, e que sabem o que estão fazendo, né? Sim. E aí todo esse know-how começou a ser trocado entre as duas empresas, né? Então hoje, se a gente olhar para 2007, 2013, 2007 eu não estava na empresa, né? Estou há 12 anos só, mas se a gente olhar para 2013 como era e como é hoje, eu diria que é quase que, apesar de terem negócios diferentes, existe sim uma cultura diferente. Brusque é outra região, né? Joinville, a cidade de Joinville é um pouco diferente, a gente percebe isso nas pessoas, né? Ou Brusque é diferente, né? Sim. Um é diferente do outro, né? Exatamente, o que eu quero dizer é que, né, são culturas um pouco diferentes, né? Mas a gente percebe que hoje a gente tem um grande time, assim, um time muito engajado, um excelente time, e a gente deixou para trás, mas tudo isso eu vejo que, claro, a gestão ajudou muito nesse sentido, né, de estar em Brusque, estar aqui, compartilhar dos mesmos valores da empresa, dos mesmos objetivos, saber de forma muito clara aonde a gente quer chegar, né? Então, de lá para cá, eu posso dizer assim que a gente teve desafios de cultura, desafios produtivos, mas que a gente conseguiu fazer uma boa unificação aí das pessoas para que as empresas tenham
tenho tido os resultados que vem tendo aí nos últimos anos. O CSC, esse Centro de Custo Compartilhado, fica aqui em Joinville? Fica lá em Brusque, né? Nós temos algumas áreas, né? A parte de tecnologia, imagino que deve estar dentro do CSC. Está dentro do CSC. A gente não tem instituído ainda esse CSC, mas é como se fosse, né? Como se fosse. E nós temos alguns gestores que aí sim eles têm em cada BU, né? Então, por exemplo, aqui em Joinville nós temos a gestão da produção própria, né? Desenvolvimento de produto próprio, marketing próprio, né? Vendas próprias, porque tem toda a questão, né, do posicionamento, né, da marca, né? Os clientes são bem distintos, então essas áreas realmente elas ficam separadas, né? Agora, aquilo que é de retaguarda aí fica realmente nesse CSC, que a gente ainda não tem ele estruturado, mas ele funciona como se fosse. Tu tá responsável pela tecnologia lá dentro, né? Isso. E quando a gente fala TI, as pessoas ainda acham... A gente tem um pessoal aqui, a gente fala, pô, não quer formatar um computador aí pra nós, cara. Ele fica pô, o cara se formou em engenharia de software, né? E é uma área extremamente complexa, né? Porque eu imagino isso dentro da indústria, principalmente. Tipo, no teu guarda-chuva tá a área de tecnologia. Porque ao mesmo tempo que tu tem que inovar, tu tem uma indústria que é um pouco mais lenta na inovação. Principalmente aqui no Sul, né? O Sul a gente é muito estável na questão produtiva, a gente investe muito em tecnologia para produtividade, mas em novas tecnologias, em novas estratégias, marketing e outras coisas, a indústria já ainda é um pouco fechada. Tanto que o pessoal de São Paulo tem uma visão que nós somos quadrados, né? Então, como que tu lida com isso lá para levar novas tecnologias para dentro, testar novas coisas? Então, é difícil, né? Como tu falou, a indústria ela tem um processo complexo, porém, hoje nós temos na Diclatex um departamento voltado para a inovação, não só de produto, né? Inovação de modo geral, né? Desde processo, enfim, é um departamento focado nisso. Inclusive, né, buscando recursos, né, a fundo perdido, enfim, fundos do governo, né, a gente tem participado aí de eventos de inovação, justamente para entender como é que esse mundo da startup, de como tudo isso funciona, como é que a gente pode fazer um edital, participar de um edital para captar recursos e tudo mais. Então, a empresa investe pesado, a gente acredita que a inovação, que é um dos nossos valores, né, é uma das coisas que vai permitir que a gente continue, né? Se a gente não inovar. Né? E agora falando um pouco da TI, eu sou muito curioso, assim, né? Desde que eu entrei na empresa, sempre gostei de ir lá no processo, entender, falar com o operador. Então, eu busco muito a melhoria dos processos, né? Automatização de processo, tecnologia para que a gente possa monitorar melhor a nossa produção, né? E o meu CEO ele é totalmente aberto a isso, né? Fala em investimento, né? Desde que a empresa tenha a capacidade de dispor desse recurso no momento que a gente solicita. Olha, eu vou te falar que foram poucas vezes que eu tive um não, assim. Então, o nosso CEO ele tem a cabeça muito aberta, né? Ele é o André, né? Filho do seu Maurício, da dona Jaqueline, né? O André que você conhece. Ele é segunda geração, muito competente, né? Não estou aqui puxando saco, mas é um cara extremamente competente, estudioso, disciplinado e que realmente ele confia no que a gente passa para ele. Então, a gente tem total liberdade de fazer esses investimentos e de colocar inovação para funcionar dentro da empresa. Tanto né, como eu te falei ali, a gente tem esse departamento hoje de inovação, né, Michele. Michele hoje é o nosso braço lá, e também nós temos o Valdeon, que hoje é nosso head de marketing e também da inovação. Tá conectado, tá muito conectado, né, hoje. Conectado. Marketing, inovação, tecnologia, vendas, né? A forma de vender hoje, eu vejo que dentro da indústria, ontem a gente estava conversando com um cliente nosso, que a gente falou inclusive de tricostura, né? Vocês conhecem, imagino eu, e justamente sobre a forma de vender, né? Então, vocês trabalham com a Geovendas, acho que vocês utilizam,
E é difícil em empresas, hoje que a gente entra em indústrias, e às vezes todo mundo pergunta, uau, a indústria vocês atendem, deve ser super legal, né? Deve ser super... muita tecnologia e tal. Eu falei, cara, tem indústria que fatura 40, 30 milhões mês que é na planilha, meu amigo. Não é possível. Eu falei, é bem possível. Com certeza. Então, empresas como a de vocês que já têm força de vendas, que já têm isso e aquilo, tá um passo muito à frente das outras, né? E aí entra essa questão de também ter uma liderança, como o André, por exemplo, que fala assim, ó, temos o recurso, então pode investir. E a gente vê o contrário, né? Temos recurso, guarda. Temos recurso, guarda. Então, a formação de caixa a gente aprendeu ao longo do tempo que ela é extremamente importante. Mas tu tem uma meta de caixa, se a tua meta é 40% de caixa e o teu resultado foi 45%, pô, pega os outros 5% e reinveste, cara. Tenta trazer coisa nova para a empresa. E aí ninguém está dando atenção, muita atenção ainda a isso, mas a forma de vender da indústria vai mudar cada vez mais. Tanto sell-in quanto sell-out, porque a indústria vende direto também, né? Então, quanto também para distribuição e lojistas ali. Então, acho que vai mudar das duas formas. Vai. E o advento do Jau Vendas, sim, né, a gente trouxe justamente pensando nisso, né? A gente precisa abrir novos canais e trabalhar com representante, óbvio, é o nosso canal principal, porém o representante ele é limitado, né, para atender clientes, né? Então, assim, ele vai atender, meu pai é representante, inclusive, e eu sei como é que funciona, né? Ele vai no cliente. 2 clientes por dia e os mais próximos. Exatamente, e o que ele sabe que ele vai vender, né? Sim. Porque o representante não vai fazer prospecção, muito difícil, né? Sim. Então, o Jau Vendas a gente tem trazido muito em função de pensar num canal B2B. Pensar não, a gente já contratou, nós só não estruturamos ainda, porque para nós é um mundo novo, né? Sim. Totalmente diferente, né? Hoje a gente vende volumes e tudo mais, agora imagina, vou começar a vender um rolo de tecido pela internet. Mas eu fiz benchmarks aí que mostram que sim, é possível, né? Eu vejo que a gente está até um pouco atrasado. Sim. Já deveria estar explorando esse mercado, porque é um mercado bastante promissor, né? A gente percebe aí que, poxa, tem muitos microempreendedores, né, empresas de menor porte que gostariam de comprar os nossos produtos, mas com que canal que eu chego nessas empresas? Onde chega na Diclatex? Isso, sabe? Como é que eu chego nessas empresas, né? Então hoje a gente não tem esse canal aberto. O inverso, né? Exatamente. Sim. Não tem como fazer ele chegar a mim, e o representante, por muitas vezes, ele atende poucas pessoas. Ele pode falar assim, mas vamos colocar mais representante. Mas o representante, ele não pode morrer de fome, né? Porque, né, se ele pegar só cliente pequeno... Né? É que a gente vê em algumas, o representante, ele tá... A gente sabe que a empresa tem 80 representantes, mas o faturamento está na mão de 5. Exatamente. Né? Então isso já é bem comum. E outra questão é que essa questão que tu falou, eu acho bem legal, com força de vendas a gente consegue trabalhar, que é a cauda longa. Porque geralmente quando a gente olha a curva de clientes, a gente tem o topo da curva de clientes, que são a maior representação de fatia de faturamento, que está em 10 clientes, e essa cauda longa que a gente chama, que é as várias pequenas frações de clientes que compram 1.000, que compram 2.000, que compram 3.000, são esquecidas pelo representante. E aí é onde a indústria fala assim, legal, tá batendo meta, tá tudo bem, né? E, poderia ir muito além da meta. Se pegasse isso aqui, achasse alguma forma de chegar neles com um custo reduzido, que é compreensível demais que o representante não faça. Claro. Não tem como. Não tem. Pega só que Santa Catarina tem 6 mesorregiões, se eu não me engano, não consegue cobrir uma bem. E geralmente é isso que as marcas fazem, né? Fazem a distribuição, pega a região tal, tu é responsável só pelo litoral, aqui não tem... acho que é fisicamente impossível tu cobrir todo o litoral manualmente. Aí onde a gente começou com as ideias de levar mais forte para a indústria o Inside Sales. Tem um cliente nosso aqui que é o Grupo Altec, não sei se tu conhece. Não. Referência assim, em questão de inovação. Eles trabalham com
vendas de máquinas, né, para indústria plástica e metal mecânica. E a gente está lá são parceiros nossos, são clientes nossos, são clientes da educação, da assessoria. E estamos lá com, se eu não me engano, 60 ou 70 SDRs. Nossa. E aí foi formado a força de vendas só para focar nessas carteiras esquecidas. Entende? E aí uma das estratégias que eu achei muito boa foi a gente pegar essa força de vendas, focar em começar a aquecer esses clientes, essa cauda longa, e agora a gente fez o dia D, né, que é uma vez por ano só, dia D, uma live pelo YouTube, e se eu falasse para ti que a gente vai fazer uma live pelo YouTube para vender máquinas de ticket de 700 mil reais, Nossa. tu acreditaria que daria certo? Não. Não, né? A gente fez a live, deu 42 milhões em venda em 6 horas. Nossa. Absurdo. E por quê? Porque aceita a inovação. O G é uma pessoa fantástica, assim, fantástica. Eu olho e brinco, é tarado por inovação, assim, sabe? Então... E é interessante que esse mercado, né, que a gente fala dos menores ou então os esquecidos, o mercado é um nicho que é pouco, né, porque as indústrias, né, elas vão buscar volume, né, elas, né, têm isso de buscar o volume. E hoje o que existe de microempreendedor no país é muita gente. São muitas empresas menores. E ali existe uma oportunidade grande, né? Porque você tem, né? A gente começou falando sobre estoques e tudo mais. Você tem estoques de excelente qualidade que estão ali, mas que eu não estou oferecendo, né? Talvez para o cliente correto, né? Então, além de capilarizar a carteira, né? A gente pulverizar essa carteira, acaba que a gente consegue também vender os estoques, né, que nós temos dentro de casa, porque o pequeno ele não vai conseguir, a indústria ela tem algumas premissas, né, para que você possa fabricar com relação às quantidades, né, justamente para que você tenha eficiência operacional e consiga chegar num custo adequado na ponta, né, na ponta não mais, na empresa, no cliente que a gente vai vender. E nem sempre essas empresas menores, elas têm essa capacidade de conseguir comprar grandes volumes, né, e aí onde é que você entra, né, talvez com um e-commerce B2B, né, uma live, né, inovando na forma de vender, que hoje a nossa forma é a tradicional, né, que lá a grande maioria das empresas utiliza. Então a gente também enxerga que o B2B das indústrias é algo que realmente tende a crescer. Eu acho que é um excelente caminho. Eu confesso que no começo, quando a gente entrou lá, a gente falou, putz, será que... Até a gente, né, que gosta de inovação, mas, pô, live pelo YouTube, cara, máquina de 700 mil, como assim, né? Louco, cara. E, cara, deu certo, cara, é incrível, assim, só que é uma empresa totalmente aberta a isso. E essa questão do estoque, eu acho interessante, porque tu começar a dar a força para essa cauda longa ali, nessa estratégia de pequenos, faz com que tu tenha mais poder de diluir os saldos também. Com certeza. Né? Que é uma das dificuldades da indústria, porque o saldo é comer margem, né? Com certeza. Né? É ali onde tu perde a margem, boa parte da margem da produção. Então foi uma das estratégias também conseguir fazer essa diluição só que aí tem que estar aberto, né? Pô, SDR, como que funciona esse mundo, como que funciona o mundo Inside Sales. Dá para ir por Inside Sales ou tem que ser outra forma de vender? Outra forma de se conectar? Porque a ideia principal era o quê? Chegar aonde o carro do representante não chegava. Sim. A gente ia mapear todas as regiões ou até fazer expansão para regiões que ainda não era feito. Porque daí pegava as regiões específicas, montava um time da região tal, e esse time junto com o time de marketing e vendas fazia o trabalho de teste de expansão daquela região. Entendeu? Porque era um teste muito mais barato de se fazer. Aí a gente fazia o quê? Botava a gente, vamos expandir para Porto Alegre, região metropolitana, legal. Pega uma verba do time de marketing, pega
monta uma estrutura de um time de Inside Sales, vocês são da time de expansão da região metropolitana. Daí une, que é o Revenue Manager, deixa um acima dos dois, um gestor de receita acima do resultado dos dois e coloca essa galera lá. Então saiu um teste muito mais rápido, né? Porque aí a gente pegava as listas dos clientes, a gente consegue ter acesso a essas informações dos clientes da região, possíveis clientes, ICP, mapeamento, aquela questão básica de início do projeto, e aí consegue ser muito mais rápido e assertivo. Se tem uma região com um potencial ali de 1.000, 1.500 empresas que podem consumir o nosso produto, a gente bota uma meta ali de contato de 100 por dia, a gente já tem uma ideia de quão rápido pode ser tocar nessas empresas, não negociar com elas. A gente sempre segue um rito de, primeiro vamos tocar, estamos aqui, damos alguma coisa, damos um curso, damos alguma coisa para melhorar a eficiência dentro da empresa dela. Quando a pessoa entra no curso, tem um rastreamento ali, começa a ver remarketing nosso, que o pessoal do marketing fez, na região, começa a bater. Depois o time de Inside Sales entra novamente em contato, chamando para uma conversa, fazer um benchmark, e aí a gente estrutura a jornada de consumo para aquela região específica, e não uma jornada de consumo para todas as regiões. Entendi. Entendeu? Que é o comum é fazer isso daí. A indústria faz uma jornada de consumo, e essa jornada de consumo é distribuída entre praticamente todo o leque da empresa. E a gente seguiu as jornadas de consumo como se fosse a mesma ideia dos squads. Sim. Porque a jornada de consumo ela tem que ser mutável por causa da velocidade de tomada de decisão hoje. E a gente falou, legal, se a velocidade de tomada de decisão é muito rápida, a jornada de consumo muda muito rápido também. Então a gente tem que ter flexibilidade nessa ação. Aí a gente fez o quê? Então vamos formar pequenos squads de expansão. E esses pequenos squads são barquinhos super rápidos. Né? Entendi. A gente tirou um navio da jogada, né? Então deu super certo. Poxa. Falar em inovação de venda é algo que a indústria precisa aprender. Assim. Acho que a gente tem, como tu falou ali, né? A indústria, Feirinha fala isso, né? Poxa, vocês aí em Santa Catarina, vocês sentam na mesa para decidir a compra de uma máquina de 5 milhões e não contratam um estagiário de marketing. Sim. E é bem verdade, né? A gente tem as maiores marcas, né? São Paulo, Rio, e aqui nós temos, uma potência enorme em relação à indústria, eficiência, né? E são poucas empresas que conseguem realmente, né, ter a sua marca aí almejada ou tenha sucesso aí, ou vários canais de venda, né? São poucos, né? Eu estive vendo o podcast da Rovitex aqui e eu achei muito legal quando ele falou do televendas. Poxa, eu fiquei impressionado. São 150 pessoas que é o... O televendas é o BDR/SDR, depende da função ali dentro. Eu fiquei impressionado. É muita gente. E assim, né? Poxa, quem diria, né? Que o telefone funciona ainda? Sim. Funciona. A grande questão é como o telefone vai funcionar, né? Porque a gente discute muito isso aqui dentro, que é o nosso papel em uma das empresas. Quando a gente vai falar sobre inovação em vendas e em marketing, que é os dois mundos que a gente atua, entra-se muita discussão, porque a inovação é não inovar, é praticamente tentar pegar coisas que já funcionam como o telefone e só dar um toque diferente para que não pareça algo invasivo. Então não é a inovação, tem um vídeo meu até que eu postei no meu perfil, que eu falo, quando a gente entra na indústria, o que a indústria acha que a gente vai fazer? Aí aparece o vídeo do Tony Stark lá, né? Com as Javes conversando e tal. E o que a gente realmente vai fazer? Cara, só vai discutir novas formas de chegar no cliente sem ser tão ofensivo. Entende? E é isso que a gente faz. Só que aí a empresa tem que entender que muitas das coisas que a gente vai colocar na mesa pra gente executar, a empresa nunca ouviu falar. A empresa nunca teve contato com isso. Então, naturalmente, aí começam as resistências. Não, isso aí não vai dar certo. A gente já tentou. Daí tentaram como? A gente contratou 3 SDRs. Legal, e como que foi? Elas ligavam e não dava certo.
Pô, Sem não método. é assim que funciona. Entende? A gente monta, por exemplo, às vezes a gente monta plataformas de educação para a indústria, daí usa a plataforma de educação da indústria para entrar em clientes específicos. Porque a gente primeiro entra pela educação de Clatex, lá naqueles pontos de venda que ele quer, Latina, naqueles pontos de venda, que daí trabalha mais com clientes menores, digamos assim, entra lá e ali pega remarketing e começa a trabalhar o digital. Em meio tempo, o time da SDR começa a se aproximar, vamos fazer um benchmark, queremos entender vocês. Temos uma ferramenta de diagnóstico para medir a eficiência operacional da empresa de vocês, para entender quais produtos nossos a gente tem que investir mais em tecnologia. Podemos bater um papo de 5 minutos? É um trabalho quase de, né, consultivo, né? É o que deve ser, né, na verdade, né? A gente percebe muito isso na empresa. A gente fala que o trabalho consultivo, né, quando tu ofertas, né, o serviço, enfim, né, algo a mais para o cliente, além de só o produto, explicando, porque cada produto tem, né, uma característica técnica, né, para ser utilizado em determinados outros produtos, né? E a gente percebe que o sucesso realmente, né, nas vendas, ele acontece muito quando existe essa troca, né? Olha, né, eu ofereço, realmente o que o pessoal fala, né, clichê já, né, poxa, eu não tenho que vender o produto, não tenho que, né, entender qual que é a tua dor e te oferecer esse remédio para essa dor, né? Então, esse trabalho consultivo, né, é algo que é diferente. Acho que esse que traz resultado. Nada foi inventado agora, né? Pô, tudo já tem muito tempo. Jay Abraham falava já sobre 3 pilares de crescimento para uma empresa: aumento de topo de funil, aumento de estresse de ticket médio, porque poucas empresas realmente estressam no ticket médio, e outra é frequência de consumo, que hoje eu falo muito sobre recorrência de base, LTV e tudo mais. Então já existe há muito tempo isso. A gente que quer reinventar a roda a todo momento, com novas terminologias, novas não sei o que. Existe como fazer o básico bem feito, entende? E inovando, né? Esse é o principal ponto de tudo. A grande questão é entender que a inovação ela nunca é de hoje para amanhã. Ela pode ser que tu entre com uma estratégia e pá, aconteça. Só que as pessoas não entendem que a estratégia dentro da indústria, para crescimento, para expansão, ela está ligada a 3 pilares principais, que é marketing, vendas e tecnologia, TI e tudo mais. Tem que trabalhar em conjunto. Tem que trabalhar em conjunto. E aí quando a gente abre marketing, no nosso ponto de vista, marketing está dentro do produto, está dentro de outras coisas que a gente utiliza como estratégias para chegar em mercados, às vezes, que a gente não consegue chegar. Entende? Então essa é a visão que a gente tenta geralmente levar para as indústrias. Que daí tem uma resistência super grande, né? Dos microfeudos lá dentro, como se a gente fosse tirar o espaço de alguém. A gente montou toda essa estrutura que tu tá aqui, por exemplo, que já conhece, já é cliente da educação, né? Então, justamente para isso, cara, para vir aqui, sentar ali no canto, time dos nossos clientes com o nosso, falar, cara, agora nós vamos discutir. Nosso papel hoje, nesse dia, nessa manhã de imersão, é discutir sobre como a gente vai chegar em novos mercados. E, por favor, não me venham falar que vai ser por meio do representante ou por meio de canais que a gente já utiliza. A gente quer novas formas de fazer isso. Valendo. Aí começa a discussão. O legal quem está lá dentro da indústria, né, as pessoas que estão lá, tem uma visão muito, às vezes, turva, né? Conhece um pouco do negócio, mas existem novas estratégias, né? E isso precisa ir buscar fora. Não tem jeito, né? Precisa de pessoas especialistas, pessoas que já passaram por aquilo que a gente está pensando em fazer para a gente poder ter sucesso, né? Então, tô falando aqui, eu já começo a imaginar várias coisas, assim. Porque tu é da área de inovação, né? Então tu se empolga muito e é legal, né? A gente gosta muito disso. Gosto da mudança. E só que aí, isso foi um dos motivos, não sei até se tu sabe, se eu te falei, que a gente montou a educação. A gente montou a educação porque quando a gente entrava na empresa, era a rota de colisão, né? De dois mundos, né? E a gente falou, gente, a gente não pode continuar
batendo de frente. A gente tem que entender que existe o funil de consciência. Cada um está numa fase da consciência de consumo em específico. E essa fase de consciência vai levar com que tu tome uma decisão diferente da minha. Eu estou plenamente consciente do problema e eu estou plenamente consciente de possíveis soluções para aquele problema. Tu está plenamente inconsciente do problema. Se tu sabe que não tem, se tu acha que não tem um problema, muito menos tu vai estar buscando uma solução. E aí a gente entendeu isso, a gente falou, legal, o que a gente vai fazer? Educação é a resposta. Até o Viggers falou, ele veio aqui, né, antes da imersão e tudo mais, a gente trocou uma ideia, ele falou, toda empresa vai ser uma empresa de educação e consequentemente vai vender um produto. Né? Então, a nossa educação em si, a gente montou ela justamente para o braço estratégico das indústrias que a gente atende. Porque daí o que ela vai ser? Ela vai ser guarda-chuva de educação da indústria. Que é difícil movimentar a educação como a gente movimenta. É muito trabalhoso, tu tem que ter uma pecinha fundamental à frente, que quem me falou isso também foi um investidor que inclusive queria comprar a educação, a Apo Educação. Foi feito 2 propostas de compra dela esse ano. E falou assim, ó, tem uma pecinha que é fundamental aí. E obviamente deu uma mexida com o ego, né? Ele falou, o Eduardo. Eu falei, como assim? Pô, obrigado, né, cara? Ele falou, porque é muito a tua essência no início. E tem que ter essa energia de puxar, de estar ali na frente, de resolver a parada, de fazer com que a coisa gire. Então, ele fez a proposta de compra, né? E eles falaram que, ó, a gente tá fazendo a proposta de compra, mas existe a questão das cláusulas de permanecer no negócio e tudo mais, porque a gente está comprando não a empresa, o Eduardo também. Entende? Então eu vejo a complexidade que é montar a plataforma de educação. Agora a gente desenvolveu uma área dentro da nossa da tecnologia que a gente tem da Apple, da plataforma, que é uma área de eventos presenciais. Aí tu entra ali dentro, toda vez que tu vir numa imersão, tu vai entrar lá dentro e lá dentro vai estar uma causa-problema de um cliente nosso. Ó, que legal. A gente vai, obviamente, tirar o nome, tirar tudo. Anonimizar. Exatamente. Estamos com a dificuldade de vendas lá na Ticlatex, estamos com a dificuldade de ampliação, de expansão, alguma coisa. Vai ter a causa-problema e a imersão vai ser em cima da solução dessa causa-problema. Nossa, muito legal. Daí a gente brinca que a gente vai ter a consultoria de 50 outros empresários e gestores para resolver aquele problema do nosso cliente, né? E é uma forma que a gente achou esse modelo em Harvard. Poxa, Harvard muito tem legal. o Jean, inclusive, do Grupo Altec, que nos mostrou isso, ele se formou lá. E ele falou, olha só, Eduardo, como funciona e tal. Ele abriu os estudos lá, né? Que ele fez. Ele falou, eles demandam um estudo antes, a gente coleta. Essa questão de problemas, né? De resolver problemas, né? A gente vê que as empresas, de um modo geral, elas não atuam na causa, né? A gente recebe um problema e trata. Recebe um problema e trata. E assim vai, né? E são muito passivos, né? São passivos. Na resolução dos corretivos ao invés de preventivos. Isso. E passivos também. Acho que essa é uma boa palavra. Assim, me ensinaram dessa forma e é assim que eu vou fazer e tá tudo bem. E não atua assim realmente na causa raiz, né? Então, eu imagino que essa ideia de trazer esse método de resolução do problema com vários outros consultores aí pensando em resolver, é um negócio muito legal. A gente participou agora... Isso é Apple, meu amigo. Muito legal. A gente participou agora de um evento de inovação, né, onde é que a gente entendeu toda a jornada, foram 54 horas direto, sexta, sábado, domingo, na SW Week aqui em Joinville. Sim. E é muito legal, né? Porque você leva uma ideia, né? Você traz essa ideia, a ideia é um problema, né? Sim. Olha, eu tenho uma ideia para resolver esse problema, né? E aí você faz todas as validações e tudo mais, vende isso, e é vender mesmo, né? Sim. E aí depois apresenta lá para uma banca, né? E aí, quando você se junta com outras pessoas que não são do teu dia a dia, é que tu vê como é importante essa coisa de tipo assim, poxa, eu preciso de um
um outro olhar aqui, uma outra pessoa... uma luz. Uma outra pessoa tentando resolver, que é mais ou menos o que vocês estão se propondo fazer na plataforma. Às vezes pega uma pessoa que, poxa, já resolveu esse problema dessa empresa, que tem uma visão diferente. E esses insights que trazem a riqueza, né? Nem sempre o time gestor de uma empresa ele consegue resolver todos os problemas do dia a dia ou pensar um pouco fora da caixa para resolver determinadas questões. A ideia é que a gente fez isso, a gente, como fala, na assessoria a gente é mais gourmet, então a gente não tem um volume tão alto de clientes, mas a gente quer ter bons clientes ali. Então a gente tem muitos problemas que são dificílimos de resolver. Referente a vendas, referente a marketing. E quando a gente fala em marketing, a gente não está falando em post, tá? Sim, estratégias de mercado, estratégia de MBM, estratégia de aproximação do cliente, medir coisas, como medir retorno, enfim. E aí a gente falou, cara, vamos fazer o seguinte, a gente atende indústria, nossa educação praticamente é voltada ao B2B, que tem bastante empresa, tu vê ali no mercado B2B, você, indústrias, tinha você, do têxtil, tem bastante, tem vocês, tem Bug, tinha outras que estavam ali. Cara, vamos fazer o seguinte, todo mundo compartilha, em algum momento vai compartilhar desse problema. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar todo mundo pensar junto na parada, porque aí a gente não queria que a educação fosse uma educação... Nossa proposta de educação é de quem está dentro do jogo, não de quem está fora do jogo. E são dois modelos, está tudo bem. A nossa é de quem está dentro. Então as pessoas que vão estar ali resolvendo, a nossa ideia é que eles já comecem a fomentar alguma coisa que, quem sabe, possivelmente em algum momento eles vão ter aquele problema também. E eles vão ver o quão uma discussão coletiva para resolver uma coisa é boa, né? Então a gente fez isso em outra já, deu certo. Nesta daqui que tu veio, eu trouxe um pouco o cenário dos problemas que houve na empresa para ter a discussão, e foi uma causa que realmente aconteceu com a Apo, inclusive. E o pessoal, tu falou que foi muito rápido da Apo, não deveria ter falado, mais mistério, dizendo. Eu falei, não, enfim, a gente tá estudando as melhores práticas para trazer a melhor educação executiva possível, assim, para a região. E a gente percebe que esse ambiente de colaboração, assim, entre as empresas, porque não tem muita colaboração, né? Se você é do mesmo segmento que eu, tu é meu concorrente, né? E falta muito isso, né? Falta muito isso. Nós fizemos um curso agora recentemente, né, na Fiesc, e, poxa, eram 15 empresas têxteis aqui de Santa Catarina. Né? A gente chegaram a fazer um cálculo lá que 60% do PIB têxtil estava lá. Sim. O Matheus falou. O Matheus também participou lá. Sim. Então, assim, foi muito legal, porque nós tivemos trocas ricas, obviamente, cada um com a sua estratégia, né? Mas a gente pôde perceber muita coisa, fazer muita troca legal. Tu vê que passa a perceber que, poxa, os problemas são meio que parecidos, mas quando você se junta para resolver algumas situações, você encontra caminhos diferentes, né? Então, esse networking que vocês pretendem promover, olha, é uma baita ajuda aí para todos os empresários aí do Brasil, né? Porque os problemas geralmente são iguais, e quando a gente pode fazer essa troca, a gente teve aqui, né, na semana passada, e nós fizemos algumas trocas com algumas pessoas que estavam aqui, e assim, de segmentos diferentes, falando sobre negócio, né, como é que está conduzindo a empresa e tudo mais, e são trocas assim, poxa, e tu vê que foi um dia. Se tiver uma constância de fazer isso, todo mundo sai ganhando. Inclusive, a gente colocou um dia só, porque a gente sabe que dá para entregar muita coisa em um dia, e é um pouco mais fácil a realocar pessoas da empresa numa imersão de um dia que numa de 2, né? A gente pretende fazer as D2 também. E essa questão de promover o network, eu acho que já existe hoje, né? Uma boa troca no modelo que a gente faz, mas agora que a gente vai incorporar esse novo modelo, aí vai estar tudo dentro da plataforma de educação. Tu pode acessar depois de casa para reler o que foi discutido, a aula vai ser gravada, vai estar dentro da plataforma.
a imersão, vai ficar por 7 dias lá. É um curso da vida real, né? Exatamente. Então, porque na minha visão, eu tive muita dificuldade, a minha vivência, eu tive muita dificuldade em entender o que era o momento de usar cada coisa. Porque uma coisa é tu aprender a competência técnica, outra coisa é horas de voo, né? E eu acredito muito que tem coisas que só o tempo te ensina. E não tem como tu quebrar aquilo por mais esforçado e estudioso que você seja. Tem indicadores hoje que pra mim não faziam sentido há um tempo atrás, que agora eu tô vendo luz neles. Falando, puta merda, serve pra aquilo ali então. Então era isso e eu não conseguia ver. Entende? Quer ver quando eu vi a primeira vez análise de cohort, de safras. Meu Deus, entende? Eu não conseguia ver aquilo ali. Mas eu olhava de forma muito isolada, com uma safra muito pequena, aí ficava difícil entender mesmo, medir, né? Não separava as safras, que iniciavam um bem e acabavam em outro, era tudo uma safra só. Bagunça na nossa cabeça. Uhum. Que se tivesse alguém falando assim, pô, eu fiz assim. Porque quando a pessoa fala, eu fiz assim, parece que ativa alguma coisa na nossa cabeça. Diferente de tu falar assim, ó, segue o prof. Faz assim. É diferente, cara, e eu percebi isso. E uma das minhas maiores frustrações foi isso. Foi crescer muito rápido aqui na Apo e errar muito. E errar muito porque a gente não tinha esse apoio. Eu não tive esse apoio de fora. Uhum. Pô, eu falo, 5 anos atrás estava atendendo cliente de ônibus. Entende? Então hoje a gente está aqui. E imagina o tamanho do processo de evolução que teve que ter para isso acontecer. E eu não estou falando só da APO, estou falando da APO Educação, da APO Assessoria e da GoFi, que é a plataforma de tecnologia de fluxos de trabalho, que já tem o seu CEO, já anda sozinha, já tudo mais. Tudo isso saiu desses atendimentos há 5 anos atrás, fazendo atendimento de ônibus. Então, tudo com recurso próprio. Então, só que isso fez com que a gente errasse demais, assim, demais. Mas eu sempre fui uma pessoa que, assim, eu falo assim, vai até onde o teu estômago aguenta. Então, meu estômago, coincidentemente, é um pouco forte. E eu ia medindo essa tensão. Então, essa questão colaborativa, trazer horas de voo para cá, que o André, até falei, que ele participe, que ele traga a experiência dele, que o Vigers, né, que vai estar conosco ano que vem de novo, compartilhe. Pô, é dificuldade, cara, igual vocês discutiram. E ele super humilde, né, cara? Muito. Ele, se eu soubesse a resposta... Eu gostei muito, assim, porque ele poderia, né, na posição dele, trazer... Não, a gente falou assim, cara, isso é super difícil de resolver. Né? A gente está buscando uma solução aí, a hora que encontrar, vou pedir para fazer um benchmark lá com ele. Boa. Inclusive o pessoal não sei se você sabe, que ele falou da Coblue, sim, que é das OKRs lá, vão gravar com nós sexta. Tem muito legal muito o software deles, né? Então, hoje a gente não trabalha ainda com os OKRs. Né? A gente trabalha BSC, mas para 2025, muito em função também do que a gente viu aqui, né? E é claro, a gente tem alguns gestores novos lá no nosso time que também trouxeram. E aqui eu voltei lá e falei, olha, pessoal, esse o caminho. Esse é o caminho. Vai ser bacana, mas a execução talvez ela não se torna tão eficaz. Né? Porque são grandes objetivos com vários planos de ação e aí é aquilo que falou, né? Cada um esse vai para um lado, esse vai para o outro, esse aqui não fez, esse esqueceu. Então, e com certeza a imersão aqui ela falou assim, cara, é por ali. Legal, muito bom, fico feliz. E se quiser depois a gente conecta com ele também, trocar uma ideia. Vigers, ou com o da Coblue. Legal, uma boa. É uma ter boa. Uma troca. E a gente até, sexta-feira a gente vai ter a gravação em 3 já, mas se não tivesse, te chamava para gravar junto. Porque a gente quer fazer essas interações, indústria, tecnologia e tudo mais, porque, cara, é o que é. Ou a gente vai por aqui e a gente quer defender o Estado, cara, a gente quer defender o Sul em si, a gente acredita muito no potencial do Sul, porque era pra gente ter investido o que a gente investiu aqui na sede e lá em São Paulo.
né? Todo mundo, vocês estão loucos, vocês vão investir aqui, tem que ir para São Paulo tá o ouro e não sei o quê. Falei, cara, a gente acredita na região. Questão de propósito, né? A gente acredita muito, a gente sabe que a região ainda tem muito para pedalar, para galgar, mas aí a gente entra numa dificuldade. Quando as empresas daqui vão procurar soluções, por exemplo, do que a gente entrega, inovação, marketing, vendas, tecnologia e tudo mais, vão para onde? Vão para São Paulo procurar soluções. Então a gente ainda enfrenta alguns desafios, né? Mas que a educação está quebrando totalmente, assim. A educação é um canivete suíço, né? Sim. E eu vejo nos últimos anos aí, principalmente, uma união maior, assim, a Fiesc tem um papel grande nesse sentido, assim, de poxa, lutar pelas indústrias, fazer os investimentos, proporcionar, educação também, né, na vertente de negócios deles, é um pouco diferente, mas também são essa pegada da educação. Sim. Porque a gente precisa, né, dessa conexão entre as empresas, né, hoje nós temos vários problemas em comum, mão de obra, por exemplo, né, Sim. Um super problema aí para todas as nossas indústrias, né, algo que preocupa, né, coloca em risco aí várias operações, porque realmente a gente não tem encontrado mais mão de obra, né? Não estou nem falando de mão de obra super qualificada, né? Estou falando de mão de obra de modo geral, né? Então as indústrias elas precisam repensar, se unir para um bem maior, né? Que é o bem de todos, que é esse o papel que eu vejo que a Apple tem aí buscado fazer, né? Uma questão realmente de propósito. Fala o seguinte, olha, poxa, nós somos bons no que nós fazemos, só que juntos muito melhor, a gente consegue fazer muito melhor, né? Então esse papel eu acho que é fundamental. De novo, a gente já teve uma experiência no passado, foi muito legal, eu acredito muito nisso, eu aprendi muito, né? Tiveram várias pessoas qualificadas, assim como a gente teve aqui também. Então, quanto mais tu conversa e tu faz troca com pessoas que sabem mais, né, sabem muito mais do que você. Ou viveram coisas diferentes. Exatamente, ou às vezes nem sabem mais, mas viveram coisas diferentes, tem pontos de vista diferentes, poxa, todo mundo sai ganhando. Então, é um papel aí que eu entendo como, poxa, extremamente estratégico e fundamental. E que eu vejo que quem puxa isso hoje no cenário, por exemplo, de vocês, é tecnologia. Quem marketing, são os que puxam a frente, mas às vezes são os desassistidos, né? E hoje eu vejo que sim, marketing, tecnologia, tudo é centro de operação. É centro de operação. Ah, mas nós criamos um produto, mas já entenderam o cliente? Porque não adianta ficar criando o produto porque é produto. Se não resolver um problema no mercado, meu amigo, alguma hora vai patinar o produto. Então quem que faz estudo de mercado? Quem que olha esses dados e tudo mais? Tecnologia e marketing. Entende? Então a gente olha muito como isso de centro de operação e a gente tenta levar essa maturidade para o mercado. Tipo, parte-se do princípio que a gente vai fazer o planejamento das microjornadas. Primeiro vamos definir ICP, cara. Não vamos olhar para o produto, não vamos olhar para nada. Vamos definir ICP, dor de cliente, o que eles veem, quais dificuldades, o que eles têm, o que eles não têm. Depois a gente vai pensar, aí a gente vai encaixando os produtos nessa jornada. Qual produto entra primeiro, qual entra depois, qual entra aqui, qual entra ali. Tem produtos que é mais fácil para abrir mercado, tem produtos que é mais difícil. E assim a gente vai se adequando. E aí eu fui participar de um comitê de inovação, de marketing e vendas de uma empresa, de uma indústria. E aí quais são as soluções? Não sei. Se eu soubesse, eu cobraria mais de vocês, pô. Daí ele, eu falei, a gente tá aqui justamente pra isso, pra gente discutir. Imagina, não existe uma bala de prata. Se existisse a bala de prata, a gente cobraria muito mais caro essa bala de prata. Claro. É uma discussão e as empresas têm que entender que é uma discussão. Entende? Não pode ser o gestor mais maravilhoso do mundo, que ele não vai ter a resposta. E se ele falar que tem a resposta, ele tá mentindo. Entende? Ou é uma pessoa inexperiente no quesito de resolver problemas. Sim. Né? Então, porque tu pode resolver um problema e daqui a pouco virar outro. Daí tu tem outro BO para resolver aqui na frente. E tecnologia é isso, né? Porque daí tu mexe num lado e estraga o outro.
Daí tu mexe no olho, quando vê, vira uma concha de retalho, né? Daí porque vai crescendo em pequenas frações dentro da indústria, né? E vira uma concha de retalho. Uma concha de retalho, isso mesmo. Entende? Então, até a gente criou essas tecnologias de fluxo de trabalho, que ela é no-code, tu consegue se conectar em vários setores, justamente para quebrar um pouco essa ideia de concha de retalho. Que daí o marketing nos comunicava com vendas, um nos comunicava com compra, e um nos comunicava com RH, e a gente não, isso peraí. É muito comum. Eu não cheguei a ver a ferramenta ainda, mas Sim. o pouco que a gente falou, assim, essa ideia de fazer essas conexões. Fluxos simples, mas conectados. Isso, vão interagindo um departamento com o outro. Poxa, quando eu acabar aqui, eu entro aqui embaixo. É muito legal. Essa grande questão da tecnologia que tu sabe seja simples e funcional, né? Esse é o que mais conta, e a gente viu aí, a gente tem na plataforma hoje já empresas com 400, 500, 600 usuários já, né? E a gente vê que o que mais conta nessas empresas são os processos simples, os fluxos limpos, sem muitas condicionais, exatamente o que precisa para cumprir aquela função específica. Aí é onde entra eu ainda vou escrever alguma coisa sobre isso, que é sobre como os squads vão impactar o desenvolvimento da indústria ao longo do tempo. Porque hoje a indústria não olha muito para squads ainda. Não olha muito para esses pequenos times. E daqui um pouco isso vai fazer diferença. Porque esses pequenos times, junto com essas tecnologias que são no-codes, que são tecnologias mais gostosas de usar porque são muito mais simples, vai fazer com que a indústria ganhe velocidade em alguns pontos. E que se um ponto for atacado, se uma perna quebrar, as outras elas são independentes, esses outros squads. E esses outros processos são independentes. Então a manobra fica muito mais rápida de tu fazer. Tu não fica com aquele caixotão quadradão tentando ir para lá e tentando ir para cá. Entende? Só que obviamente é muito mais moroso fazer isso, porque existem várias coisas antes que a indústria tem que ver, né? Mas eu vejo que existe muita oportunidade nesse sentido, né? A indústria por si só, ela já tem, principalmente falando da nossa, né, têxtil, tem, centenas de processos fabris, né? A gente sempre fala, né, a gente brinca, né, que nós somos eficientes na indústria e ineficientes nas áreas, né, administrativas, enfim, né, back office. Muito em função disso, né, as áreas são bastante desconectadas com relação ao processo, e eu tenho atuado muito forte desenvolvendo workflows de trabalho, trabalhando com um método de realmente uma coisa conectada na outra, e isso tem dado excelentes resultados, né? Tem dado visibilidade, tem dado gestão, né? Aí você tem um colaborador novo, fica muito mais fácil de entender como é que é o fluxo de trabalho, como é que funciona. Então, e outro ponto que tu falou, a questão né, de squads e ter algum tipo de metodologia ágil implementada, né, nas empresas para que tenha esse rito. A gente falou aqui na imersão sobre a disciplina de ter esses rituais aí de alinhamento de projeto, de entendimento de como está um determinado processo. Eu vejo que aí tem muita oportunidade. Eu acredito que, não sei das outras indústrias, né, mas dentro da nossa a gente tem muita oportunidade nesse sentido, né, de conectar as áreas através de tecnologia, como falou, e colocar aí ritos, né, ritos, olha, isso acontece todos os dias, que as metodologias ágeis trazem, né, tudo muito bem claro, um acompanhamento quase que diário, e isso para mim é o que falta, assim, dentro da nossa, né, da nossa indústria. Assim. Em si a metodologia ágil, eu acho que as indústrias têm muito a aprender com empresas de tecnologias, né? Muito, porque com certeza. Empresas de tecnologias, elas são muito fechadinhas em sprints, em abrir feature, fecha feature antes de abrir a próxima, cumpre-se o papel da reunião. O que é o ritual? Cara, é bater um papo início da semana, um na metade e um no final. Acabou. Esse é o ritual, gente. Não precisa tentar inventar moda, porque uma startup faz tal nome,
forecasting, não sei o que e tal. É uma reunião aqui com um objetivo, é outra na quarta com outro objetivo, tipo de reunião de vendas de corte, e outra na sexta, quem sabe para fechar a semana. Dependendo do tom da velocidade da reunião, faz na segunda de novo. Acabou. Começa assim, simplinho. Depois vai aumentando os rituais, conforme a necessidade, obviamente. Às vezes não tem necessidade. E lembrando que aí é onde entra. Ritual, reunião, pode ser 15 minutos, pode ser meia hora. Acabou-se a ideia de que reunião tem que ser só 1 hora, 2 horas, ou coisas nesse sentido. Né? Então, acho que tem bastante. E eu acho que esse papo dava muito pano pra manga ainda pra gente continuar. Já passamos aí do nosso planejado. Eu acho que tem muita coisa ainda que a gente pode conversar. Gostei muito do nosso bate-papo. Eu também agradeço, né, Edu, essa parceria, né? A gente já pode chamar de parceria aqui com a Apo. Contem conosco, né? Contem com a Diclatex. A gente tem o mesmo propósito, né, de fazer a indústria de Santa Catarina lá crescer cada vez mais. Né? Nosso propósito é realmente gerar riqueza e distribuir essa riqueza, né? Empregando pessoas, tornando, né, o mundo das pessoas aí mais felizes. Então, contem conosco como parceiros. Nós, com certeza, a gente divide do mesmo propósito. E, de novo, agradeço o convite, muito legal aqui, muito legal poder conhecer vocês. E em breve estaremos aí de novo, seja para bater um papo, ou seja aqui na imersão, ou no nosso podcast itinerante. Nós temos um programa que a gente ouve agora que é Nos Bastidores do Sucesso. E eu não sei se tu viu no meu perfil lá que tem uma gravação que eu fiz com a Menegote, que é no meio do chão da fábrica deles. Legal. E a gente está indo nas indústrias, no meio da fábrica, de noite, obviamente, pós o horário, né, para dar uma acalmada no ruído, no barulho. E a gente está gravando lá no meio da indústria. Muito legal. E lá a gente vai falar assim, vamos falar de erro aqui. Aqui o papel é falar do que deu BO, né? Não é falar do que deu certo, dos 5 passos para o sucesso. E a da Menegote foi muito legal porque eles abriram o assunto do RJ, né? Porque eles entraram em RJ e eles saíram do RJ agora. Que é um baita... É um baque pro mercado, né? E eles saíram, e que eu acho que é muito mais difícil ainda, né? Sair do RJ, assim, não deve ser tão fácil, né? E eles fizeram isso e foi muito legal o bate-papo, inclusive. Contaram todos as dificuldades, e eles, é muito legal porque eles entraram como sucessores, digamos, da indústria, no meio do olho do furacão. E, uma história muito legal. É legal, né? É uma inspiração de desafio, né? Sim. Então, é sempre bom, né? Nós também tivemos aí no nosso passado inúmeros desafios. E hoje, graças a Deus, aí a gente tá bem posicionado e tudo fluindo muito bem. Legal, Cleiton. Cara, obrigado pelo bate-papo. Fica as portas abertas aí para quando quiser voltar. E assim nós encerramos mais um ApoCast. Valeu! Valeu, Edu. Obrigado, cara.